Olá, graça e paz a todos os irmãos e irmãs da IPI Betel. Estamos de volta com a nossa escola bíblica e hoje nós queremos dar continuidade à mensagem que foi iniciada há 2 semanas, que é o quarto sermão de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Essa é a temática de todo o nosso estudo que temos desenvolvido até aqui. E hoje nós queremos dar sequência a esse estudo, falando um pouco sobre como deve ser, ou como deve ser tratado o irmão culpado, não é? Na comunidade dos discípulos, naqueles que fazem parte dessa comunidade dos santos, nessa dinâmica do reino de Deus. Então, eu gostaria de fazer uma breve oração com você e espero em nome de Jesus que essa aula mexa com o teu coração, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua santa palavra e eu quero pedir que ela seja verdadeira vida, verdadeiro alimento na vida de cada irmão que recebe este ensinamento. Que este ensinamento possa promover crescimento em fé, possa promover, Senhor, amadurecimento espiritual e que em todas as coisas, Senhor, tudo que aqui falarmos, seja, Senhor, para o fortalecimento da Tua igreja, e também, Senhor, para a glorificação do Teu santo nome. Eu oro, Senhor, nesta hora agradecido, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. E o tema que nós vamos tratar hoje, eu gostaria assim de começar dizendo que já vi muitas abordagens, já vi muitas pessoas falando a respeito, já vi muitos ensinamentos a respeito deste tema e, por incrível que possa parecer, todas as vezes de uma forma diferente dessa que eu quero apresentar para os irmãos. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas então você vai ensinar uma coisa que está na contramão do que tudo ou do que todas as pessoas ensinam? Eu quero dizer, irmãos, quanto mais nós nos apegamos a Deus, tanto mais profundas são as revelações que o Senhor nos dá na sua palavra. Não é? Então, eu louvo a Deus porque realmente algo de maravilhoso o Senhor comunicou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai te fazer mudar a visão que você tinha sobre como nós devemos tratar o irmão culpado, tá bom? Então, vamos ler Mateus 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do verso 15. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Eu vou ler 3 versículos e depois a gente continua. Diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha só, que palavra tremenda, não é? Então, o que Jesus está aqui falando? Amados, para entendermos esse texto corretamente, é necessário compreendermos o contexto. É necessário que você volte às 2 ministrações, às 2 aulas anteriores, para que esse conhecimento venha contribuir para o entendimento do que nós queremos passar aqui hoje. Perceba uma coisa, olha que interessante que é. O Senhor Jesus ele estava dizendo na parábola da ovelha perdida a respeito do cuidado que ele tem com aqueles que se deparam com os escândalos, com os tropeços, que é justamente aquilo que vinha antes da parábola da ovelha perdida. Pois bem, o versículo 14, Jesus ele diz uma coisa maravilhosa a respeito do coração do Pai. Ele diz o seguinte, assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus tem prazer que todos os seus filhos permaneçam no ambiente do cuidado, no ambiente, eu diria assim, no aprisco das ovelhas e que ninguém se perca. Esse é o desejo do coração do Pai, não é? Quando Jesus, então, traz essa mensagem a partir do verso 15, ele está dizendo o seguinte, olha, se teu irmão pecar contra ti,
vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que isso significa? Ora, se o teu irmão tiver pecado, você deve repreender o seu irmão, de forma que o irmão repreendido, ele não deve, essa repreensão não é para acusá-lo, essa repreensão não é para condená-lo, essa repreensão não é para diminuí-lo, mas é para que esse irmão tenha a oportunidade de reconhecer o próprio erro, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, não é? E voltar ao ambiente do cuidado, ao ambiente do aprisco. Veja que os textos estão intimamente ligados um ao outro. A parábola da ovelha perdida e o pecado do irmão. Quando nós lemos esse texto, ou quando nós somos ministrados, a maior parte das vezes a respeito desse texto, o que está em evidência aqui é a ofensa, ou eu diria assim, não a ofensa, mas o ofendido. Aquela pessoa que sofreu a ofensa. Quer dizer, eu fui ofendido, então eu preciso procurar o meu irmão para resolver com ele. Isso é uma possibilidade de entender o texto, porque é possível de se compreender dessa maneira, e dessa maneira é que tanto se usa esse texto. Mas eu digo que é um empobrecimento do ambiente da graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, na condição de ovelhas, fomos salvos dos nossos pecados, ou fomos salvos por Cristo Jesus da condenação eterna e da ira de Deus, para que vivêssemos a eternidade. E essa salvação, ela foi mediante um preço tão elevado, tão grandioso, tão poderoso, tão precioso, porque foi Cristo quem pagou o preço. Nós não fomos comprados com dinheiro ou joias. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. E, portanto, o perdão que hoje nós temos da parte de Deus, ele só foi possível porque Cristo morreu por nós. De forma que o pecado que faz separação entre nós e Deus, aqui Jesus está mostrando que quando há pecado é porque a ovelha está se desviando. Ora, quem é o alvo aqui? Não é o ofendido, mas o que ofende. O ofendido, por mais que esteja machucado pela ofensa, ele é pecador, ele já foi perdoado pelo Pai. Já o que ofende e permanece no erro, esse está se desviando, esse está entrando numa situação de condenação, esse está entrando numa condição de morte, e, portanto, o ofendido deve procurá-lo, não porque ele se sente numa condição superior agora e deve rebaixá-lo pela ofensa que o outro causou, jamais, mas por ter um coração de ovelha, ele procura o que o ofendeu, para que essa pessoa, o ofensor no caso, tenha a oportunidade de se arrepender e ser restaurado, e ser curado, e ser abençoado. Veja como que, olhando por essa ótica, o texto ele muda completamente a perspectiva. Muitas vezes nós temos olhado esse texto da ótica ou sob a luz de que o ofendido é quem deve procurar para, afinal, poder assim estabelecer a sua própria justiça, muitas vezes, não é? Olha, eu sou justo e você pecou contra mim, então você tem que se arrepender porque você está errado, não é? A questão não é essa. A questão é buscarmos o que ofende, buscarmos o que peca, repreendermos o que peca em amor, sabendo que nós somos pecadores, para que esse irmão não se perca no seu caminho, para que essa ovelha não se perca, porque é o desejo do Pai que nenhuma ovelha se perca, nenhum pequenino se perca. Eu imagino esse texto da seguinte forma, amados, é como se no rebanho, enquanto estão ali as ovelhas de Jesus, estão todas ali no pasto, nas verdes pastagens que o Senhor nos leva, uma de repente se desentende, ou faz uma besteira, ou tenta atravessar a cerca, e o outro, percebendo a astúcia, percebendo a maldade, percebendo o erro dessa outra ovelha, ele vai dar um berro. Ele diz: olha, irmão, não é assim que faz. Se você pular essa cerca, você vai ficar desprotegido. Se você pular essa cerca, você estará à mercê do lobo. Não faça tal coisa. É na intenção de proteger, é na intenção de amar, é na intenção de restaurar. Não tem muito a ver, amados, com o estabelecer aquela questão
pessoal, particular, e mostrar para o outro, ó, você me ofendeu, então eu quero mostrar para você que você está errado. Entende? Então, essa visão que muitas vezes é ensinada, ela está equivocada, porque o foco não está no ofendido, mas no ofensor. E você fala assim: ah, mas pastor, isso me parece um tanto quanto injusto. É por isso, amados, que na sequência do texto nós vamos ter a parábola do credor incompassivo. E aí vai ficar definitivamente claro que é exatamente disso que Jesus está tratando. Não se trata do ofendido, mas do ofensor. Porque se o ofensor é um cristão, ele precisa ser alertado: irmão, você está pecando. Para que ele fale: puxa, realmente, eu estou pecando, por favor, me perdoa. Porque esse é o coração das ovelhas. O coração da ovelha não é sustentar o orgulho. O coração da ovelha não é dizer assim: eu estou certo e não dou o meu braço a torcer jamais. O coração da ovelha é dizer: olha, diante da sua repreensão, meu irmão, eu te peço perdão. Realmente não era o meu coração, não imaginei que eu pudesse estar incorrendo em tamanho erro contra você e me arrependo, por favor, me perdoa. Não é isso que eu quero. E há restauração, e há reconciliação, e há realmente o amor transbordando ali. Percebem? Então, o desejo de Deus, amados, é que nenhum se perca. Deus não quer que as suas ovelhas se percam. Agora, é possível que a pessoa em questão, né, se for um irmão, esteja com o coração de tal maneira endurecido que seja necessário levar mais que uma pessoa. E aí o texto nos incentiva a fazer isso. Ou seja, qual é a tônica desse texto? É levar mais pessoas para humilhar essa pessoa? Jamais. É para que em unidade nós possamos acolher. É a imagem, queridos, daquela ovelha que está querendo romper a cerca e uma ovelha deu um berro, fala: sai daí, você vai romper a cerca e você vai para o lugar onde o lobo vai te pegar. E a ovelha continua tentando sair pela cerca e essa ovelha fala assim: olha, eu não estou conseguindo sozinho, vem alguém me ajudar. Vem aqui mais duas ovelhas, mais uma ovelha ou duas ovelhas para me ajudar a puxar esse irmão de volta para o lugar certo. Porque ele está determinado a ir para um lugar que é perigoso. Ele está determinado a ir para um lugar que vai causar dano na vida dele. Essa é a verdadeira ideia do texto. O texto está falando sobre isso, não é? Muitas vezes, no ímpeto de querer fazer justiça contra aquele que ofende, então toma-se testemunhas para juntos poder apontar o dedo. Queridos, se isso já aconteceu em algum momento na sua vida, pode saber que isso não tem nada a ver com o reino. Isso não tem nada a ver com a proposta da graça. Isso não tem nada a ver com a comunidade dos discípulos. E se porventura você se viu envolvida numa situação como essa, eu creio que você deve se arrepender disso. Não é? Porque, de fato, esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é por restauração. O desejo de Deus é por cura. É para que aquela pessoa que está indo no caminho errado se arrependa e volte para o caminho certo. Percebe a diferença? Então, aí sim, Jesus ele fala assim: olha, e se ainda assim a pessoa não se ligar, se ainda com duas ou três testemunhas essa pessoa não reagir, essa ovelhinha continuar tentando sair, fala assim: ó, se as três não conseguir, chama todo mundo. Ou seja, leva a presença da igreja. A igreja num só amor, num só coração, num só desejo de ver restauração. Veja, isso parece utópico nos nossos dias. Em dias de tanta amargura, de tanto levante de justiça própria, de tantas pessoas querendo fazer valer a própria opinião, não é? Isso é utópico. Pois é, mas é o reino de Deus. Isso é o que Jesus espera que nós vivamos, não é? Então Jesus ele fala assim: leva para a igreja. Leva para a igreja. Para quê? Para que aquela pessoa persuadida agora por toda a multidão possa se arrepender de fato. De forma que, havendo uma primeira abordagem em amor, não foi possível restaurá-lo. Havendo uma segunda abordagem em amor, agora com mais ênfase, com mais sabedoria, com a unidade de mais pessoas, com irmãos distintos, com irmãos com o coração de restauração, não foi possível restaurar. Então, leva o caso para toda a igreja, para que a igreja uma na intercessão, na busca, no desejo de ver curado, restaurada aquela ovelha que tenta se desgarrar, possa
em amor, repreender. Agora, e se essa pessoa ainda assim não desejar? Só tem uma resposta que Jesus dá aqui, amados. Olha só, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, tal pessoa nunca foi, de fato, ovelha. Era outra coisa. Era uma cabra, era um bode, era qualquer outra coisa. Mas ovelha não. Porque a ovelha, queridos, a ovelha se arrepende quando confrontada. A ovelha, diante dos fatos, ela sabe o seu lugar. A ovelha, ela não sustenta o seu erro e levanta o seu próprio orgulho a ponto de dizer o seguinte, assim, olha, eu não vou dar o braço a torcer. Eles pensam que eles estão certos, quem está certo aqui sou eu, não é? Então, a ovelha de Jesus não age assim. A ovelha de Jesus age com humildade. A ovelha de Jesus louva a Deus quando é em amor repreendida, não é? É por isso que a Bíblia fala, né? Repreende o sábio e ele vai te amar. Agora, se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Eu estou parafraseando, mas é isso, né? Repreende o sábio, ele vai te amar. Obrigado por me repreender. A tua repreensão me edifica. A tua repreensão me faz perceber defeitos em mim que eu preciso corrigir. Agora, repreende o tolo, ele vai ficar com raiva de você. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? E hoje, amados, eu nunca vi tanta tolice espalhada em todos os lugares. E a comunidade dos discípulos, ela precisa ser uma comunidade de sábios e não de tolos. E a sabedoria, ela é adquirida na medida em que nós tememos ao Senhor e o conhecemos. De forma que o nosso relacionamento, ele deve ter a abertura para que, diante de faltas, e que sejam faltas legítimas, haja repreensão. Agora, a repreensão, ela deve ter a finalidade não de humilhar o repreendido, mas de colocar o repreendido numa condição de restauração. Então, muitos se sentem, não, eu estou certo, agora vai ver, agora eu vou arrebentar com ele. Não é essa a ideia. Se você está certo e você precisa repreender, faça, mas faça em amor, no intuito de restaurar. Quantas vezes eu, na condição pastoral, eu me vejo na obrigação de repreender pessoas, mas não faço achando que sou melhor que elas, irmãos, porque nós não somos, nós somos todos ovelhas, nós somos todos passíveis de errarmos. Agora, em havendo um erro, é necessário uma repreensão em amor. E essa repreensão, ela tem por finalidade a restauração, não é? Agora, se de tudo a pessoa não aceita ser repreendida, não aceita a correção, não aceita cuidado, não aceita o amor, não aceita uma busca da igreja pela restauração, se de tudo que se faz a igreja realmente se mobilizando em amor tenta restaurar e a pessoa não quer, significa que essa pessoa não conheceu Jesus. Essa pessoa não foi alcançada pela graça. Essa pessoa nunca se tornou uma ovelha. Essa pessoa não sabe, não conheceu o perdão de Deus ainda e não sabe o tamanho dos próprios pecados. Por isso ela é irredutível. Por isso ela se mantém firme na sua postura. Por isso ela se coloca numa condição de superioridade, de forma que ela não quer se arrepender jamais. Não é? Então essa pessoa ela precisa ser entendida e compreendida da maneira certa, ou seja, ela não é uma ovelha, ela não é um discípulo, ela não é alguém como nós, que já conhecemos a graça e devemos amá-la, mas na medida certa, não considerando ela como se fosse parte do todo, não é? Então essa pessoa não pode ter um lugar de liderança, essa pessoa não pode ocupar um lugar né, na igreja onde ela possa estar, digamos, ela não pode fazer parte do corpo, ela não pode ter os direitos que um membro da igreja tem. Ela não é membro da igreja, entende? Então isso é muito importante, amados. Eu citei aqui a liderança, mas tendo em vista que muitas vezes as pessoas elas imaginam, até influenciado por essa ideia de que é só na liderança que essas pessoas não podem estar, mas não. Essas pessoas não podem estar em lugar algum na comunhão, não é? Elas não fazem parte da comunhão, elas estão alheias à verdade do evangelho. Elas devem ser ganhas para Jesus. A palavra continua sendo pregada para ela
e nós não devemos esperar nada dela, absolutamente nada, porque ela não está conectada no céu, ela não está conectada a Cristo. E é por isso que Jesus vai falar nos versículos 18 e 19 o seguinte: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se nós, depois de feito tudo, identificamos que essa pessoa não é de fato uma ovelha, ela não é mesmo, não é? Então, a repercussão disso, ela acontece nos céus. Ou seja, a situação que a pessoa se viu, a situação que a pessoa se encontrou, depois de todo o esforço que a igreja fez para restaurá-la, e ela ainda assim não quis, só testifica do que o que nós enxergamos agora está ligado nos céus. Essa é a ideia, não é? Então, o versículo 19 diz o seguinte: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa linda, né? Então Jesus ele está mostrando o aspecto da harmonia que deve haver nessa dinâmica da convivência do reino, de forma que, quando nós estamos vivendo, amados, em amor, e nós ligamos os propósitos na terra, tudo que nós fizermos com essa harmonia, com esse amor, será concedido pelo Pai. E sabe por que é concedido pelo Pai? O versículo 20 diz o porquê que é concedido pelo Pai. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus está falando? Ele está tratando dessa situação da seguinte maneira: olha, o teu irmão pecou contra você, você foi ali e tentou restaurá-lo. E vocês estão buscando o perdão deles, você está lutando pelo perdão deles. Ora, tudo aquilo que vocês fizerem, vocês vão ter a minha bênção. Vocês vão ter a minha direção, porque eu estou com vocês enquanto faço isso. Agora, se de tudo a pessoa não quiser, a pessoa está perdida. Evidente que esse texto tem desdobramentos para outras coisas, uma vez que nós somos discípulos de Jesus e nós temos expectativas sobre outras coisas no reino de Deus. Mas se trata especialmente da restauração de vidas, amados. Do ter pessoas fazendo parte do aprisco, do trazer pessoas para serem filhos de Deus, de levar o evangelho de tal maneira que, ao buscarmos as pessoas, ao irmos ao encontro das pessoas, com esse coração desejoso por cura, restauração, desejoso por conversão verdadeira, de fato aconteça. Sabe qual é a minha tristeza maior, talvez, nos últimos dias? É pensar que tão poucas conversões verdadeiras estão ocorrendo. Tem havido uma aglomeração de pessoas nas igrejas em busca de espiritualidade. Mas conversão a Cristo pela pregação do Evangelho, muito pouco resultado. Muito pouco. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram numa dinâmica de reino que não é a dinâmica do reino dos céus, onde é necessário arrependimento, onde é necessário esvaziamento, onde é necessário olhar o outro na mesma direção que nós estamos, nivelados debaixo da cruz, na condição de pecadores. E quando nós fazemos isso, então, se aquela pessoa é agregada, se aquela pessoa é somada, de fato ela é feita filha de Deus, porque ela recebe o Senhor pela verdadeira mensagem, não é? Então a graça alcança aquele coração, a pessoa é salva pela graça mediante a fé, e isso é maravilhoso, não é? Então, meus irmãos, diante dessa verdade, eu quero ministrar esse texto ao coração de vocês. E aí, Pedro, diante disso, ele não perde tempo, né? Ele vem questionar o seguinte: olha, Senhor, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha só, que pergunta interessante, né? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual era o coração de Pedro ao realizar essa pergunta? O foco estava no ofendido. Veja que coisa interessante, né? Ah, quer dizer então, Senhor, que o irmão vier até mim e pecar? Mas então quantas vezes eu devo tolerar o pecado do irmão contra a minha vida? Percebe? Às vezes a tônica da leitura do texto anterior é justamente essa: ah, coitado do ofendido, que foi ofendido por aquele que ofendeu. Não é? Mas não é isso, amados. Jesus está mostrando o seguinte: olha, você deve perdoar até 70 vezes 7. Por quê? Porque você foi perdoado.
E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo e vamos descobrir essa verdade. Ora, nós precisamos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós precisamos perdoar porque nós não temos escolha, nós temos que perdoar. Nós ofendemos muito mais uma ofensa que não tem como perdoar, e fomos perdoados. E fomos perdoados mediante a maravilhosa graça de Jesus, que nos salvou e nos libertou e nos tirou do império das trevas, e nós fomos salvos por esse sangue, não é? Pelo poder desse sangue vertido na cruz, por esse sacrifício terrível de Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Então, perceba, amados, que, de fato, todo esse texto, a compreensão não deve estar no interesse de fazer valer a justiça do ofendido, de fazer valer e mostrar que o ofendido está certo, não é? Percebe isso? Então, se alguém pecou, e não é só contra você, se alguém pecou, você percebe que o seu irmão está em pecado, né? Você convive de perto, você está vendo o teu irmão pecar, está em fornicação, está em adultério, está fazendo qualquer que seja o pecado. Você deve chegar nele e falar: irmão, ó, eu sei que você anda fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, você deve se arrepender, meu irmão. Larga essa vida em nome de Jesus, deixa eu orar por você. O pecado faz separação entre você e Deus. Do jeito que você está caminhando, meu irmão, você não está vivendo como um filho de Deus, mas você está vivendo como um filho das trevas, um filho do diabo. Você precisa se arrepender do seu pecado. O pecado vai te causar dano, o pecado vai machucar você, o pecado vai produzir morte na sua vida. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Se liberta disso. Jesus já te libertou. Não fica querendo voltar a esse jugo terrível. Ele já quebrou esse jugo da sua vida. Por que você quer se meter de novo nesse jugo de escravidão? Sai disso, não é? Então, essa é a tônica da mensagem. Que você possa, meu irmão e minha irmã, como um discípulo de Jesus, como um agente de transformação no reino de Deus, como alguém engajado, como uma ovelha, você possa desejar ver os seus irmãos que estão doentes, que estão rebeldes, que estão distantes, que estão vivendo em pecado, restaurados. E isso deve acontecer não para que prevaleça a sua justiça, porque você não é melhor que ele em nada. Você é tão pecador quanto ele. A questão é que, na ocasião, você percebe que o seu irmão está numa prática e essa prática não é boa. Essa prática leva à morte. Então você deve repreendê-lo em amor, mostrando para ele: irmão, abandona isso. A vida de Jesus para nós é uma vida de retidão, é uma vida de santidade, é uma vida na qual nós não temos mais parte com as práticas mundanas, com as práticas do pecado. Nós não devemos mais viver assim. O que roubava não deve roubar mais. O que se prostituía não deve mais se prostituir. Não é? O que era maledicente, que ficava falando mal dos outros, não deve mais fazer isso. Então para de fazer. Se arrepende, meu irmão, e volta para a segurança do aprisco antes que seja tarde, antes que o lobo te devore, antes que o pecado te consuma, antes que o pecado traga feridas na sua alma e você viva amargo para o resto da sua vida, se torne uma pessoa infrutífera, infeliz. Percebe, amados? Então a intenção aqui não é fazer prevalecer a justiça do ofendido, mas restaurar o ofensor. Na semana que vem a gente continua esse texto e nós devemos encerrar a nossa aula no quarto sermão. E a partir da outra aula, então, nós devemos iniciar o quinto e último sermão de Jesus no Evangelho segundo Mateus. E essa matéria, ela é uma matéria maravilhosa. O quinto sermão é o sermão profético. É um tema que deve trazer e despertar um interesse ainda maior nos irmãos. Espero que até aqui esteja sendo realmente uma bênção na sua vida e que esses princípios valorosos sejam aplicados por você na prática, não é? O pecado do irmão não é para ser ventilado, né? Para ser publicado, para ser anunciado aos quatro ventos, não. O pecado do irmão, e ele vai acontecer, ele deve ser visto com misericórdia, com compaixão. Olha, o meu irmão está pecando, ele está se desviando. O meu irmão tropeçou, eu preciso ajudá-lo. Essa é a ideia, amados.
Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te dê graça, que isso fale forte ao seu coração e que você seja uma ovelha reparadora de brechas, que você seja uma ovelha que ajuda para que nenhum dos pequeninos do Senhor se perca. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.